Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo da série Não Sairá da Memória. E hoje iremos falar sobre o incêndio da Boate Kiss. Mas antes de mais nada, gente, eu li esse livro. O incêndio deu origem a esse livro aqui, Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex. É um livro que não tem como você ler e você não sentir empatia, sabe? É só lendo pra vocês terem ideia. Depois que eu li esse livro, eu fiquei alguns dias meio... Meu Deus. Sério, é um livro bem curtinho. Eu li ele em um dia, mas me deixou muito pensativa, sabe? Mas enfim, gente, eu vou contar a história aqui. É uma história super triste, né? Mas antes de mais nada, já dê muito joinha pra que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito e ativem o sininho da notificação. Assim, toda semana quando eu colocar vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo, @Juliana Mingorance. Corre lá no meu Insta e deixem aqui nos comentários quais tipos de caso que vocês querem ver aqui no canal. Então é isso, vamos pro vídeo. O incêndio da Boate Kiss foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu outras 680 em uma boate na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. A tragédia aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e foi provocada pela imprudência e pelas más condições de segurança no local. O incêndio foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio, sendo superado apenas pela tragédia do Grand Circus norte-americano, ocorrida em 1961 em Niterói, que matou 513 pessoas. Foi classificada também como a quinta maior tragédia da história do Brasil e a maior do Rio Grande do Sul e de maior número de mortes nos últimos 50 anos no Brasil. Começou uma investigação para saber de quem era a culpa. Dentre os supostos envolvidos estavam os integrantes da banda, os donos da casa noturna e o poder público. A festa, que chamavam de Aglomerados, iniciou-se às 23 horas do dia 26 de janeiro de 2013, num sábado, na Boate Kiss, localizada na Rua Andradas, no centro de Santa Maria. A reunião foi organizada por estudantes de 6 cursos universitários e técnicos da Universidade Federal de Santa Maria. 2 bandas estavam programadas para se apresentarem naquela noite e estimou-se que entre 500 a 1.000 pessoas estavam na boate. Eram na maioria estudantes, uma vez que ocorria uma festa da UFSM, dos cursos de Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Por volta das 2h30 do dia 27 de janeiro, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, a segunda banda a se apresentar naquela noite, um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista da banda. O sinalizador soltou faíscas que atingiram o teto da boate, que era isolado com uma espuma denominada poliuretano, que é altamente inflamável, ou seja, pega fogo facilmente. Marcelo, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, foi avisada por seu irmão Márcio André Santos, que era percussionista da banda, sobre o incêndio. Um segurança da Kiss pegou um dos 5 extintores da boate, retirou o lacre e repassou para o vocalista Marcelo, mas o equipamento foi descartado sem uso. Não se sabe se o extintor não funcionou ou se eles não souberam manusear o equipamento. Uma garrafa de água foi utilizada por Márcio para tentar conter o fogo, mas no entanto não foi suficiente. Marcelo olhou para cima por alguns instantes e saiu sem avisar o público sobre o incêndio. Em cerca de 3 minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate. Em depoimento à polícia, Marcelo disse que não avisou o público sobre o incêndio porque pensou que o microfone naquele momento já não estava mais funcionando. Danilo, de 28 anos, era integrante da banda, que estava com a sanfona presa no corpo. Tentou correr, no entanto caiu, ficando para trás. Danilo não saiu daqui com vida. Os 4 músicos da banda Pimenta e seus comparsas, que estavam no camarim, não conseguiram escapar com vida. A distância do palco até a única saída da Kiss era de apenas 32 passos. Mas com a superlotação, a deficiência da sinalização de emergência e a existência de guarda-corpos por todo o trajeto, inclusive na entrada da casa noturna, achar a saída ao lado de cerca de 1.000 pessoas era quase impossível. E a boate ficou sem luz assim que o fogo começou. Então, com a dificuldade de sair, as pessoas morreram asfixiadas no banheiro. O local tinha capacidade para cerca de 700 pessoas, mas naquela noite recebia 1.061. As faíscas, ao atingirem o
no teto provocaram a sua queima e com isso gases tóxicos como monóxido de carbono e gás cianídrico foram liberados, asfixiando os jovens que ali estavam. Após o incêndio, a temperatura chegava a mais de 315 graus perto do palco. Foi constatado entre as vítimas uma elevada saturação de oxigênio venoso, o que sugeria a ação de outro tipo de gás. Os primeiros resultados de exames laboratoriais apontaram a presença de cianeto nos sangues coletados das vítimas. Ao se espalhar pelo corpo, o ácido cianídrico, um dos venenos com ação mais rápida, impede o transporte de oxigênio nos órgãos vitais. No início do incêndio, não houve comunicação entre os seguranças que estavam no palco e os seguranças que estavam na saída da boate. Então, estes não permitiram inicialmente que as pessoas saíssem pela única porta do local, por acreditarem tratar-se de uma briga. A casa também funcionava através de pagamento de comandas de consumo na saída, o que levou os seguranças a acreditarem que as pessoas estavam tentando sair do local sem pagar. Muitas vítimas forçaram a saída pelas portas dos banheiros porque confundiu com portas de emergência que descem para a rua, que de fato não existia na boate. Em consequência disso, 90% dos corpos foram encontrados no banheiro. Durante o incêndio dentro da boate, uma das vítimas conseguiu enviar uma mensagem através do Facebook comunicando o incêndio e pedindo ajuda. A mensagem foi registrada pelo Facebook como recebida às 3h20. Ainda sem saber a dimensão da situação, amigos pediram mais informações, no entanto não obtiveram resposta. Gustavo Cadori foi parar na festa Aglomerados com um amigo chamado Arthur por acaso naquela noite. Arthur tinha 2 ingressos para a festa, mas Gustavo não gostava muito de frequentar aquele lugar. Um dos motivos também era já ter ido à boate uma semana antes do incêndio. Ele disse que a ideia inicial era entrar em uma outra boate, mas a fila dessa outra boate estava enorme, então decidiram voltar e ver como estava a Kiss. Gustavo viu uma pequena fila por volta de 11h30 daquela noite, na frente da Kiss. Então decidiu entrar na companhia do amigo. O rapaz disse que a casa dentro, estava completamente cheia e que jamais tinha visto aquele estado, aquele local tão lotado como naquela noite. Gustavo não estava contente com a falta de espaço, então procurou a área VIP da festa. Após 15 minutos estando dentro da área VIP foi quando o incêndio começou. Na visão dele, a área do fogo era aparentemente controlável, porém o extintor falhou e as pessoas então começaram a entrar em pânico. Gustavo disse que até o momento estava calmo com a situação e esperava pelo amigo Arthur, que havia ido ao banheiro. Disse que seu medo inicial era cair e ser pisoteado na tentativa de sair da boate. Ele disse que esperou o Arthur voltar para que ele não ficasse procurando por ele depois, lá dentro, e não conseguisse sair. Gustavo iria atrás do seu amigo Arthur quando o Arthur voltou. Gustavo disse que no momento falou pro Arthur: vamos sair porque a boate vai incendiar e não tem ninguém para apagar o fogo. Gustavo também disse que saíram meio juntos da área VIP, porém logo que saíram ali da área VIP, o empurra-empurra estava tão grande e logo após, na tentativa de sair da Kiss, ambos caíram no chão. Gustavo perdeu o amigo Arthur de vista. Cadori começou a ser pisoteado pelas pessoas que estavam tentando sair. Ele disse que estava impossível respirar lá dentro. Estava muito quente, tinha muita fumaça. Aí ele se deu conta que realmente a situação era muito mais grave e que certamente muitos ali viriam a óbito. Disse que pensava em se manter calmo, o menos ofegante possível, porque respirar era impossível. Gustavo disse que não tinha mais forças para continuar procurando por uma saída quando pensou que iria morrer. Disse também que pediu desculpas para a mãe, pro pai, porque ele achava que naquele momento ele iria falhar e viria a óbito. Pediu a Deus que o ajudasse a sair. Foi quando ele olhou pro lado e viu uma luz, e era a porta de saída, onde tinha muitas pessoas entaladas. O rapaz falou que reuniu todas as suas forças e empurrou todas aquelas pessoas junto a ele, e muitas pessoas ele conseguiu empurrar para fora da boate. Arthur, o amigo de Gustavo, também conseguiu sair dali junto com muitas pessoas que tentavam encontrar forças, de onde não tinha para salvar suas próprias vidas. Gustavo disse que os seus conhecidos que tinha encontrado no início, quando chegou na boate, não tiveram a mesma sorte e acabaram falecendo no interior da boate. Gustavo era doutorando em veterinária naquela época, saiu desnorteado andando pelas ruas depois de conseguir sair da boate já em chamas, quando passou um desconhecido e foi avisado que seus braços estavam queimados e a pele estava caindo. Gustavo, então, próximo de um poste, conseguiu realmente perceber que a pele estava presa apenas
apenas pelo pulso e que o estado dele era mais grave do que ele pensava. O rapaz precisou passar por pelo menos 8 procedimentos cirúrgicos de implantação de pele para resolver o seu problema. Kellen Ferreira também foi uma das sobreviventes da Kiss. Ela foi à festa junto a 2 amigas, a Juliana e a Lauriane, naquele dia 27 de janeiro. Kellen relata que não estava disposta a ir à boate naquela noite e que a decisão partiu das amigas. As 3 jovens também encontrariam com uma 4ª amiga que trabalhava na boate naquela madrugada. Minutos antes da confusão, as 2 amigas de Kellen foram ao banheiro e a jovem, formada em terapia ocupacional, imaginou que aquele tumulto formado em sua frente era devido a alguma briga que estava acontecendo. Na demora das amigas, a jovem começou a andar em direção à porta da boate, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que ela se deu conta que o local estava pegando fogo. Kellen disse que sentia seus braços queimando e que estava muito ruim para respirar. Quando se aproximou da porta, tiraram ela para fora. Nisso foi que um dos caras que estava próximo a ela viu Kellen e a levou para o hospital. Kellen foi uma das primeiras pessoas a dar entrada no hospital de caridade. Kellen sofreu muito com a fumaça tóxica que exalava do local e, devido a isso, precisou ser entubada às 4h30 da manhã. Nesse momento em que ela entrou em coma, a jovem teve 18% do corpo queimado, apresentando queimaduras de 2º e 3º grau, onde precisou fazer enxerto de pele para corrigir o estrago causado pelo fogo naquela noite. Além de todos esses problemas que ela sofreu devido ao incidente, a jovem também precisou amputar a perna devido aos ferimentos. Kellen disse que quando saiu da boate tirou a sandália do pé esquerdo e quando foi tirar a outra, Gustavo atirou para fora. Nisso a sandália acabou estrangulando seu tornozelo, faltou circulação e escureceu seu pé. A jovem ainda estava em coma, mas relata que mesmo dormindo, ouvia os médicos falando sobre a amputação. Ela disse que no início foi muito difícil, ela só chorava por causa disso, porque na época ela tinha apenas 19 anos. A perna direita da jovem existe apenas 10 centímetros abaixo do joelho, porque da panturrilha já estava completamente comprometida. Juliana e Lauriane, as amigas de Kellen, não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo dentro da boate. Não se sabe se as meninas ficaram presas no banheiro, onde boa parte das vítimas foram encontradas, ou se elas já estavam tentando sair daquela confusão. Kellen Ferreira só recebeu a notícia sobre a morte das amigas em março daquele ano. Luiz Arthur Rezener era filho de Everton Nunes Moraes, médico plantonista do Hospital Universitário de Santa Maria. Como Luiz Arthur cursava o último ano de medicina na Unisul, em Tubarão de Santa Catarina, seu pai, o cirurgião, o convidou para acompanhar o plantão naquela noite. No entanto, as horas foram se passando e o pai notou a ausência do filho. As primeiras vítimas da boate então começaram a dar entrada na unidade em que Everton trabalhava. Foi quando o médico percebeu que a situação era muito mais grave do que ele imaginou, precisando então correr contra o tempo, porque alguns sobreviventes pioravam com muita rapidez. Concentrado na tarefa de estabilização dos pacientes, Everton não ouviu as chamadas em seu celular, que naquela madrugada tocou insistentemente. Um funcionário do hospital que escutou e levou o aparelho até o cirurgião. Ao atender, era a filha de Everton, informando que seu irmão Arthur estava na Kiss. Everton sofreu um baque profundo, entendendo agora o porquê o filho não havia aparecido para acompanhar o plantão. Arthur mudou de planos, mas o pai se questionava como o garoto foi parar na Kiss, sendo que ele não gostava de boate. Ao desligar o telefone, o cirurgião geral olhou ao seu redor o estado das vítimas e imaginou como seu filho poderia estar naquele momento. No entanto, lembrou de Ribeiro Neto, um dos maiores cirurgiões torácicos do país, onde falava: na emergência, se você pensar, o doente morre. Mesmo após Everton saber que seu filho Arthur estava entre as vítimas, era preciso continuar atendendo naquele momento os feridos que precisavam dele por inteiro. Mais do que nunca, o médico teria que desempenhar seu papel. Arthur estava no meio da boate quando o fogo começou. Ele disse que foi em direção à saída, só que tinha muita gente, seguiu o guichê onde não tinha ninguém. Disse também que lutou com todas as suas forças, aspirou muita fumaça até que conseguiu quebrar um vidro e se jogou para fora da boate. Disse que o vidro era muito grosso e que não se cortou, não se sabe como. Assim conseguiu escapar. Arthur foi levado ao pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria e logo perdeu a consciência. Falou que foi atendido por uma equipe médica brilhante, inclusive seu pai estava no plantão da cirurgia dele naquela madrugada. Por alguns instantes, ele recebeu ventilação mecânica para a limpeza dos pulmões que estavam cheios de fuligem. Arthur recebeu alta em menos de um mês desde que deu entrada no hospital. Heitor Santos Oliveira Teixeira era estudante do penúltimo período da Faculdade de Economia, estava apaixonado
casado e namorava com uma jovem de 19 anos. Além disso, Heitor e um amigo de infância desenvolviam um negócio juntos. Era uma empresa especializada em bares e de caipirinhas, drinks e chopp artesanal, que atendia a eventos. A iniciativa vinha dando tão certo que Heitor estava de mudança para Porto Alegre, onde ficava a sede do empreendimento. Heitor só tinha ido à boate por volta de 1h30 para entregar alguns recibos a uns promoters de um levantamento financeiro que estava fazendo para um bloco de carnaval. Ele já tinha saído quando o tumulto começou, porém Heitor entrou novamente para ajudar os amigos e infelizmente acabou vindo a óbito. Andriele Ritt da Silva tinha ido à boate Kiss comemorar seu aniversário de 22 anos ao lado das amigas e se encontraria com outros amigos lá dentro. Andriele estava muito animada para assistir a banda Pimenta e seus comparsas, qual era muito fã. No dia 26, Andriele e as amigas indecisas quanto ao endereço da comemoração ficaram entre a Kiss e o Bar Pingo, mas no final da votação, a ida à boate acabou vencendo. De todos os amigos que estavam na boate com Andriele, apenas Mike se salvou. Quando seus pais foram à procura dela nos hospitais, Andriele estava na lista de sobreviventes. No entanto, seu nome foi confundido com o de Adriele Roth da Silva, que era bem parecido. A equipe do hospital informou ao seu pai que ela estava no leito 6, mas ao chegar lá, o pai de Andriele viu que não era sua filha. Então foi orientado a ir até o ginásio para ver se a filha estava lá. Uma parente da menina encontrou seus pais no ginásio e reconheceu o corpo de Andriele. Infelizmente, a menina estava morta. Um pai foi a Santa Maria velar o corpo do filho de sua funcionária Lívia, quando foi surpreendido pela notícia de que seu filho Silvinho também estava entre as vítimas. A confirmação da morte se deu após 234 ligações para o celular do filho. Ezequiel Lovato Corte, um estudante que estava dentro da Kiss, ao perceber que estava tudo fora de controle na tentativa de resgatar outras pessoas, entrou diversas vezes na boate incendiada, sendo o último a deixar o local. Diferentemente de Ezequiel, pelo menos 5 jovens morreram ao retornarem à boate incendiada para tentar salvar a vida de parentes e amigos. O inquérito policial evidenciou que 7 bombeiros que trabalhavam na linha de frente do incêndio praticaram condutas penais típicas referente ao homicídio doloso por omissão, visto que não impediram os jovens de entrarem à boate para tentar salvar as vítimas. Liliana Espinosa de Melo Norberto Duarte, capitã de sobreaviso no Hospital da Brigada Militar de Santa Maria, conta que entrou à boate após o incêndio, caminhou pela Kiss atordoada, não só com o que viu, mas também com o barulho dos celulares das vítimas. Na maioria dos casos, o visor indicava a mesma legenda: mãe, mamãe, vó, casa, mana, pai. Num depoimento, Liliana relembra quando estava no ginásio da cidade para onde os corpos foram levados. Ela menciona o caso de uma mãe que custava acreditar que a filha estava morta. A mulher só aceitou o fato quando viu a tatuagem na perna da menina. Era um pouco mais fácil a identificação dos rapazes, já que em sua grande maioria carregava no bolso das calças jeans suas carteiras com sua identidade. A situação das mulheres era diferente, pois pouquíssimas estavam com suas bolsas e documentos, e no instante que as bolsas eram abertas, constatavam que em geral haviam mais de um documento dentro, já que é comum entre as amigas, ao saírem em grupo, carregarem os pertences umas das outras. Principalmente cartão de banco, chave, documento, batom, enfim. A questão é que todas estavam também maquiadas e a maioria com cabelo escovado. Assim, era quase impossível a identificação dos corpos. Com um pano molhado, enfermeiras e médicas voluntárias limpavam o rosto coberto de fuligem das meninas. A intenção era melhorar o seu aspecto na tentativa de facilitar a identificação e não chocar ainda mais os seus familiares. Era por volta de meio-dia e o calor estava insuportável dentro do ginásio coberto por telha de amianto. O odor dentro do ginásio causava repulsa. Depois do incêndio, um segurança que trabalhou por mais de um ano na boate relatou que nunca recebeu treinamento contra incêndio e que não haviam portas de saída de emergência. O incêndio teve ao todo 242 vítimas, dessas 235 morreram no dia do incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente interno, e 7 nos meses seguintes após atendimento hospitalar. Diversas pessoas que vieram a óbito, dentre eles 8 militares, participavam dos resgates das vítimas inconscientes da boate. Os bombeiros relatam que enquanto retiravam
retiravam os corpos, ouviram os celulares das vítimas tocarem ininterruptamente, significando que seus parentes e amigos tentavam se comunicar. Passava das 7 da manhã, quando os bombeiros tiveram que recorrer a caminhões frigoríficos para transportarem os corpos até o Centro Desportivo Municipal Miguel C. Vieiro, conhecido como Farrezão, onde profissionais de diversas áreas se reuniram como voluntários para prestarem assistências às autoridades e aos parentes das vítimas. O ginásio serviu inicialmente para as famílias realizarem o reconhecimento dos corpos, pois o IML da cidade só tinha capacidade para apenas 10 corpos. Acostumados a fazerem transportes de materiais, os motoristas da brigada nunca pensaram que carregariam cadáveres. Não encontraram palavras para descrever o trajeto de apenas 2 quilômetros entre o local do acidente até o ginásio. Foram descarregados 233 corpos e, ao puxarem os cadáveres pelos pés e pelas mãos, as pessoas não tinham noção de quem estavam levando para dentro do ginásio. Eram tantas vítimas que eles não conseguiam fixar a atenção nas características individuais de cada um. O chão do ginásio foi estendido uma lona preta para receber os jovens. Liliane teve todo o cuidado com aquelas vítimas. Parecia um filme, embora todo aquele cenário fosse dramaticamente real. Apesar de muitos profissionais de saúde no local, pouquíssimos conseguiam ficar ali. Luiz Cláudio Fernandes entrou no ginásio não à procura de um filho, mas de 2. Alan Rai de Oliveira, de 25 anos, e Taylan de Oliveira, de 20 anos. Ao cruzar a porta da quadra, Luiz não precisou andar muito entre as vítimas masculinas. De longe, enxergou um documento colocado em cima de um dos corpos que chamou sua atenção pela cor vermelha. A carteira do Inter, a qual Alan era associado. Não teve dúvidas que era seu filho mais velho que estava ali. Taylan estava 2 corpos depois do irmão. Luiz Cláudio, além de reconhecer o corpo dos filhos, ainda reconheceu também de suas noras Natiele Santos e Bruna Neu, e de um amigo deles. Estavam todos no ginásio. Assim como Luiz Cláudio, diversos outros pais tiveram que enterrar mais de um filho. No dia 3 de fevereiro, o médico Marcelo Cipel, que morava no Canadá, veio ao Brasil para prestar tratamento especializado aos pacientes internados por pneumonite. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou em 22 de fevereiro que o atendimento avançado abrangeria os pacientes que foram internados com comprometimento pulmonar ou queimaduras, as pessoas que tiveram contato na boate com gases inalantes, os amigos e familiares das vítimas que precisassem de atendimento psicológico e todos os profissionais envolvidos no atendimento que também precisassem de apoio psicológico. E em janeiro de 2014, 42 das vítimas ainda tinham graves problemas respiratórios por causa da fuligem inalada, que era equivalente a um século inteiro de consumo de cigarro, segundo a médica Ana Serve Prado. Além de sentirem cansaço e falta de ar após poucos passos, os pacientes tinham perdido potência na voz e sentiam gosto de borracha queimada na boca. Outros sintomas também comuns eram tosse crônica e o cheiro de fumaça persistente. Entretanto, a convivência no hospital os levavam a formarem amizades, o que contribuía bastante para sua recuperação psicológica. O tratamento deveria continuar até 2017, pelo menos. O caso ganhou grande repercussão mundial, sendo noticiado em diversos jornais internacionais. Muitos pais não tiveram sequer a chance de comprar um caixão para os seus filhos. No final daquela tarde de domingo, os caixões já haviam se esgotados nas funerárias de Santa Maria. Gerou também grande comoção pública, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados brasileiros. Celebridades e autoridades religiosas do mundo todo enviaram mensagens de solidariedade. 6 meses depois do incêndio, a situação jurídica da Kiss dava sinais de impunidade. Conforme levantamento do jornal Zero Hora, no início, 34 homens e mulheres chegaram a ser apontados como responsáveis pelo acidente, mas apenas 18 pessoas ainda enfrentavam alguma possibilidade de punição. O inquérito civil responsabilizou 28 pessoas e outras 6 foram apontadas por outros órgãos, mas quase metade delas conseguiram se livrar das acusações, inclusive o prefeito César Charmer. 2 sócios proprietários da boate, um músico, o produtor da banda Gurizada Fandangueira
Mangueiras, sujeito a penas iniciais de 12 a 30 anos por prisão por homicídio. Eram os 4 réus que poderiam ainda ser presos. O MP chegou a denunciar outras 4 pessoas por crimes de menor importância, fraude processual e falso testemunho, que permitiriam suspensão do processo mediante acordo. O inquérito militar indiciou 8 bombeiros, mas as penas não exigiriam prisão em regime fechado, porque previam pena máxima de 3 anos de detenção. Outros 4 bombeiros foram denunciados por improbidade administrativa na justiça comum, ficando sujeito a punições como perda da função pública e multa. Karina, uma das mães, tentou se suicidar 2 vezes após o falecimento de sua filha Tanise. Quase um ano depois do acidente da boate, o avô de Tanise morreu de ataque cardíaco. Após isso, Karina entrou numa depressão profunda, passando a viver em um quarto fechado em completa escuridão. Encontrou apoio no Acolhe Saúde, onde entendeu que precisava ajudar a si mesma, pois ela tinha uma filha mais nova. O incêndio iniciou um debate no Brasil sobre a segurança e o uso de efeitos pirotécnicos em ambientes fechados com grande quantidade de pessoas. A responsabilidade das fiscalizações dos locais também foi debatida na mídia. Houve manifestações nas imprensas nacional e mundial que variavam desde mensagens de solidariedade a críticas sobre as condições das boates no país e a omissão das autoridades. Ligiane Ritt da Silva, mãe de Andriele, desde 2013 ajuda a manter a tenda da vigília em uma praça em Santa Maria, como um ponto de encontro das pessoas afetadas pela tragédia. Flávio José da Silva, o pai de Andriele, idealizou o movimento Luto à Luta. Cid e César Neves perderam o filho adotivo, Augusto, no incêndio. Foram responsabilizados por sua morte pela igreja onde frequentavam, por terem deixado ele a ir a uma casa noturna. Alguns pais foram processados por calúnia e difamação pelo Ministério Público após criticar a atuação do órgão no episódio. O caso deu origem ao livro Todo Dia Mesma Noite, que eu mostrei no começo desse vídeo, de Daniela Herbex. Bom, gente, essa foi mais uma história da série Não Sairá da Memória. Realmente é impossível sair da memória uma história tão trágica, né? Passaram-se anos e é como se tivesse acontecido hoje, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem nos comentários quais casos vocês querem ver aqui no canal. Deem joinha, assim o YouTube entende que vocês gostam de conteúdos desse tipo. E se você não gostou também, dê muito joinha, porque vai me ajudar. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam e ativem o sininho da notificação. Assim, toda semana, quando tiver vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar meu @ aqui embaixo. Corre lá no meu Instagram, já me siga e já fala que veio do YouTube. E até a semana que vem. Tchau!